Meus queridos alunos, nesta aula de hoje, a professora vai realizar a correção do livro de português, da página 65, 66 e 67. Para iniciar aqui, nós começamos a estudar as histórias em quadrinhos. E essas histórias, elas usam recursos gráficos e linguísticos e fazem a gente divertir muito, né? Então, aqui, na aula passada, a gente leu essa história em quadrinho e a gente conseguiu interpretar, né, um pouco dessa história em quadrinho. Quando chegou na página 65, a gente teve um pouco de conversa e respondeu todas essas questões aqui, né? Conversou um pouco, falou sobre tudo que estava acontecendo nas imagens da história em quadrinho. Depois, a professora também explicou, aqui no nosso livro também aborda algumas questões sobre as histórias em quadrinhos. Então, que ela coloca muitas expressões do rosto, né, do personagem. Ela também tem o cenário, né, que é o lugar que acontece essa história. Também utiliza muitas cores variadas. É uma historinha, assim, geralmente elas são bem coloridas, que diverte bastante a gente. E aí, chegou um momento que um aluno tinha que contar, narrar a história, sem a gente visualizar, né, a história em quadrinho. Nós iniciamos essa atividade, mas nós não terminamos. Mas para agilizar a aula e a gente não ficar atrasado, a professora está realizando a correção, e aí a gente vai respondendo aqui. Então, quando o aluno lê sem a gente visualizar, o que você contou que não está escrito nos balões de fala? Então, assim, ele tem que contar tudo que ele está vendo ali. Então, assim, o que ele contou? A gente não chegou a realizar essa atividade, mas pensando aqui, quando o aluno vai contar a história em quadrinho, só a leitura dele, ele vai ter que informar as expressões faciais do personagem, o lugar, né, que eles estão, eles vão ter que detalhar o que está acontecendo nessa história em quadrinho para a gente entender. Então, aqui, ó, o aluno provavelmente descreverá o cenário, indicará ações do personagem, vai reproduzir as falas, né, de Calvin com Haroldo e com a sua mãe. Aí está perguntando qual narrativa fica mais longa. Se é o aluno contando ou se é a gente lendo a história em quadrinho. E o que você acha? Por que acontece isso? Claro que se a gente está lendo, a gente vai ler só os balãozinhos, a gente já está visualizando toda a imagem, toda a história em quadrinho ali. Agora, quando há só o narrador, e ele está contando tudo o que acontece, então a narrativa realizada pelo aluno, ela vai ser muito maior, né? Muito mais longa, porque ele vai estar explicando tudo o que acontece na história de quadrinho. Não só o texto, mas também a imagem. Continuando aqui, o número 3 mostra a tirinha de novo e pede para você observar atentamente a primeira tirinha. Quem está olhando para Haroldo? Quem está olhando para Haroldo é o Calvin. Ele está com óculos. Certo? Calvin. Por que os quadrinhos mudam de cor? Porque o Calvin, ele está experimentando todos os óculos. Então, Haroldo vai fazendo as expressões. Acho que não. Definitivamente não. Aqui ele fica na dúvida. Aqui ele achou um pouco melhor. Esse aqui ele também não gostou. E esse ele achou perfeito. Então, por que os quadrinhos mudam de cor? Porque Calvin está experimentando o óculos e olhando para ele. Ó. Então, ele está enxergando ele com a cor do óculos.
Além da mudança de cor, quais outras diferenças entre os quadrinhos? O que elas revelam? É o que eu acabei de falar. As expressões, elas revelam dúvida, que não gostou, mais ou menos, e que ficou perfeito. Então, são as expressões faciais e corporais. E ela revela o que Haroldo acha de cada modelo do óculos. Qual a intenção do autor ao usar os balões de fala, além de expressões corporais? Porque o balão, ele reafirma, né, cada expressão aqui, né? Então, é importante isso, né? Que, mostra que Haroldo conversa com Calvin e reforça as expressões. Releia o terceiro quadrinho da tira superior. Observe a forma como a palavra não está escrita. Essa palavra aqui não está completa, ela está incompleta. Começa com um M, depois não e não termina o O. O que acontece? Por que o autor escreveu a palavra dessa forma? Ele escreveu dessa forma porque ele estava na dúvida. É igual a gente fica assim, não, tipo assim, eu não sei se eu respondo não mesmo, né? Então ele deixa a expressão na dúvida, aqui, parecendo meia dúvida. A gente faz isso muito, né? Continuando aqui fica, dá uma informação. Fique sabendo. A escrita de palavras em negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras em algumas palavras também são recursos visuais, que servem para indicar o tom de voz, sentimentos, reações, diante de algum acontecimento. Explica a fala de Haroldo no último quadrinho da história. Gente grande não tem gosto. O que ele quis dizer aí? Gente grande não tem gosto. Então, vamos colocar a resposta. Que para Haroldo, a mãe de Calvin deveria comprar os óculos, né? Por que gente grande não tem gosto? Porque ele gostou do óculos, principalmente do verde. E aí, como a mãe fala não, ele fala que gente grande não tem gosto. Porque ele acha que a mãe poderia ter ficado com o óculos. Então, ele arruma essa desculpa, só não compra porque não tem gosto. De olho na linguagem. Releia essa fala de Haroldo. Isso, perfeito, o que ela significa na história? Quando você olha ela aqui na história, isso, perfeito, é a aprovação, que o óculos verde é o melhor, né? Que ele é o mais bonito, que ficou perfeito em Calvin. Aqui, ele ficou perfeito em Calvin, ou ideal para Calvin. Que sentimento é expresso nessa fala? O sentimento de aprovação, de satisfação, né? As frases usadas por Haroldo são interjeições? Escreva frases que substituam essas interjeições. Essas frases são interjeições. Isso, perfeito. Por quê? Porque elas são seguidas de exclamação, né? Então, aqui, ótimo, agora sim. Tá vendo? Uma outra forma de escrever interjeição, né? Nas histórias em quadrinhos, as interjeições são importantes recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos, como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo, e geralmente são acompanhados de ponto de exclamação. Então, aqui nós terminamos a página 67. Eu acho que ficou bem clara essa correção e assim poderemos prosseguir no livro de português. Até a nossa próxima aula.